Aí pessoal que curte motociclismo, mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Bons Ventos. Aqui no canal Bons Ventos a gente fala de motociclismo em geral, de mototurismo e de dicas de manutenção para quem gosta também de fazer a manutenção na sua moto. Eu sou o Luiz e o assunto de hoje é os 105 mil quilômetros originais da minha Tiger 900 GT Pro. Conforme a gente já viu no vídeo dos 72 mil quilômetros da moto, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada lá. Eu adquiri essa moto no dia 31 de julho de 2020, tá? Nós estamos agora em abril de 2024, ou seja, eu estou em vias de fazer 4 anos com essa moto. O objetivo de eu estar fazendo esses vídeos, conforme eu bato algumas quilometragens, a ideia é 75, 100 mil, já fiz um de 72, agora 105 mil. É tentar desmistificar um pouco essa questão de que motocicleta acima de 20 mil quilômetros já está com o motor cansado, já é uma moto muito malhada e não é uma boa aquisição, né? Eu na verdade penso exatamente ao contrário. A moto sendo bem conservada, as trocas de óleo e de filtro de óleo sendo feitas conforme a recomendação do fabricante, ou se possível até um pouco antes, é que garantem que você vai ter uma moto com uma longevidade maior do que o que se costuma ter. Assim como nos automóveis, nos carros, as motos reagem ao tratamento que elas recebem. É muito comum as pessoas reclamarem de desgaste excessivo de embreagem, de pneus que se desgastam muito rapidamente, de pastilhas de freio com desgaste acima do normal também. Mas em mais de 90% dos casos se deve a alguns hábitos do condutor. Mania de andar com o pé em cima do pedal de freio, desgasta a pastilha traseira, além de causar superaquecimento no sistema. Mesma coisa, mania de andar com a mão do manete do freio, sempre puxando um pouco. E a embreagem, desgaste excessivo de embreagem, 90% das vezes a pessoa tem hábitos ruins, né? De condução, de saída a partir de parado, de manter a moto engrenada e segurando na embreagem numa subida. Isso tudo causa um desgaste excessivo. E aí a moto acaba tomando a culpa do fabricante às vezes. Ah, é ruim isso, é ruim aquilo. Mas é falta de manutenção, falta de cuidados básicos. Então a minha moto com 105 mil quilômetros, a embreagem está em perfeitas condições, pastilhas de freio, fiz apenas uma troca da dianteira e 2 trocas da traseira. Então é desgaste normal, tranquilo. Os discos estão ainda dentro da tolerância, mas é claro, isso em função do uso equilibrado do recurso, né? Eu já tive uma Tiger 800 XCX 2017 que eu vendi um pouco antes de comprar essa daqui, foi em 2020. Vendi com 85 mil quilômetros. No processo de venda, muita gente perguntava, mas 85 mil quilômetros?
Ah, você precisa me dar um desconto por conta dessa quilometragem. Mas invariavelmente todo mundo que experimentava a moto, até mesmo quem comprou a moto, ao experimentar viu que a moto estava perfeita. Não tinha barulhos estranhos, não tinha jogo na caixa de direção, suspensão estava super alinhada, perfeita. Então, é meio que um mito essa questão de moto com alta quilometragem. Quando eu digo que é meio que um mito, é que existe uma parte que, assim, o brasileiro em geral é muito descuidado com relação aos seus veículos, tanto moto quanto carro. As motos, principalmente motos de grande porte, de alta performance, como a Tiger 900, a Tiger 800, elas são mais sensíveis a distratos do que um carro, por exemplo, que é superdimensionado, né? A moto não, a moto ela é um aparato mecânico de precisão. Os motores giram aí a 10, 11, 12 mil RPMs contra 5, 6 mil RPMs de um carro, né? Então, o motor do carro é superdimensionado para a utilização. As motos não. Para conseguir extrair potência e torque de um motor pequeno, você precisa de uma mecânica de precisão. Então, quando eu falo que é meio mito, é porque, de certa forma, como o brasileiro é muito descuidado, se ele rodar 25, 30 mil quilômetros com uma moto, tratando-a como ele trata um carro, ela realmente vai estar bem desgastada depois desse período. Se você encontrar uma moto com uma quilometragem elevada, porém esteja em bom estado de conservação, observando alguns itens de cuidado, você pode ter certeza de que você vai ter uma moto confiável, mais ainda do que uma moto de baixa quilometragem, que pode não ter passado por testes suficientes para se configurar uma moto confiável. Bom, vamos lá. O que é importante você verificar numa moto com quilometragem mais elevada é que você esteja interessado. Motor. Verifique próximo da tampa do cabeçote. Verifique entre o cabeçote e o bloco do motor e dê uma olhada geral no motor em busca de possíveis vazamentos de óleo. É muito comum, quando há algum vazamento de óleo no motor da moto, que o proprietário que queira passar a moto para frente, por assim dizer, faça uma lavagem detalhada antes de mostrar para um possível comprador. Mas, quando há vazamentos, mesmo após uma boa lavagem, as áreas de conexão entre tampa de cabeçote e bloco do motor sempre vão demonstrar um pequeno vazamento de óleo. Você vai sentir ali que nessa junção vai estar meio úmido. Então fique atento para isso. Se estiver seco, é sinal de que a moto, apesar de ter uma quilometragem mais elevada, está justa, está tranquilo, que não há vazamentos que possam prejudicar a vida útil do motor. Um outro detalhe: vá até perto da saída do escapamento da moto, coloque o dedo dentro do buraco de saída do escapamento, se for possível, é claro. As motos menores, às vezes, o furinho de saída é muito pequeno. Põe o dedo dentro, esfregue o dedo na parte de dentro do escapamento. O que deve sair no seu dedo é um pó preto, que é o resto da queima do combustível e uma ou outra impureza que acabam queimando juntos. Seu dedo não pode sair sujo de óleo ou graxa,
e ele não pode sair molhado de dentro do escapamento, molhado de óleo, tá? Isso é sinal de que está havendo um vazamento de óleo na moto. E aí fica bem evidente, com a moto parada, fica evidente que tem um vazamento sério de óleo ali. Se sair sequinho, como no caso da minha moto, não há queima excessiva de óleo, apenas a queima natural que todo motor tem, mesmo 0 km, que inclusive é indicado pelo fabricante que há essa queima natural, essa mistura. Outro ponto importante, verifique a consistência do óleo do motor. O óleo deve, quando é usado, ele deve ter uma cor mais escura, e ele jamais pode ter uma cor tipo café com leite, porque isso indica que houve a queima da junta do cabeçote, e água do arrefecimento e óleo estão se misturando. Isso é um desastre, porque pode causar danos sérios ao motor. O óleo usado tem que ter uma consistência um pouco mais fina do que o óleo novo, que é mais espesso por natureza, não oxidou ainda, não desgastou, mas ele não pode jamais ter uma cor mais clara ou aparência de café com leite, porque você está com problema na junta do cabeçote, está misturando água com óleo. Então bastante cuidado para esse item. Nos freios, observe o estado dos discos de freio. Eles podem e devem ter riscos devido ao atrito da pastilha com o freio para frenagem, mas esses riscos não devem ser muito profundos. Você deve passar a mão no disco e você deve sentir que há ali um certo desgaste, há um certo número de riscos, porém não devem ter calosidades. Isso indica um uso inadequado dos discos, um uso inadequado dos freios, portanto um desgaste exagerado nessa parte. Verifique, girando a roda, se a espessura do disco é uniforme e se não tem nenhum abaulamento visível no disco de freio. Se estiver como os discos da minha moto, é sinal de que as pastilhas de freio foram trocadas na época correta, não ocasionando danos no disco. Muitas vezes o pessoal usa a pastilha além do limite mínimo recomendado e acaba prejudicando os discos. A troca de um par de discos desse hoje custa muito caro, então não vale a pena, é uma economia que inclusive prejudica a sua moto na hora que você quiser vendê-la. Procure também por sinais de vazamento de fluido de freio. Verifique se os reservatórios estão com a quantidade correta indicada e verifique nas pinças de freio se existe algum sinal de vazamento. Suspensões. Verifique nas bengalas dianteiras e no amortecedor traseiro. Procure por vazamentos de óleo. Isso indica que a suspensão pode ter usado além da sua capacidade. E vazamentos de óleo indicam também uma falta de cuidado do proprietário na manutenção da moto. Se estiverem secas como as suspensões da minha moto, indica que todos os bons cuidados foram tomados para que ela permanecesse operacional por esse tempo todo. Nesses 105 mil quilômetros que vocês podem constatar aí ao longo dos vídeos aí do meu canal, essa Tiger 900
GT Pro me deu muitas alegrias, nunca me deixou na mão, sempre consegui concluir os trajetos que eu comecei com ela com segurança. É uma moto potente, prazerosa de pilotar, segura, com esse pacote de freios da Brembo, uma ciclística muito boa, e tranquilamente eu tenho moto para rodar mais 100 mil quilômetros se eu quiser. Mas vamos ver se haverá uma nova longa duração com 125 mil quilômetros, né? Bom, o tema de hoje era esse, pessoal. Fiquem bem e bons ventos para vocês.